O Em Alta tá de volta para continuar falando sobre essa coisa sombria do true crime, essa história de pegar crimes verdadeiros e colocar nos streamings, no cinema, na televisão. Gostou dessa volta? Gostei que você tá até num lugar mais escurinho, Sombrinha, assim, né? Pra dar um... Conceitual, né? Conceitual. Exato. Então a gente já volta com dica. A gente volta então com dica de produção brasileira e a gente sempre fica muito feliz quando tem produções brasileiras nos streamings. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São dois filmes que contam ali os pontos de vista da Suzane von Richthofen e do Daniel Cravinhos sobre o crime que a gente sabe ficou muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive, gente, esses filmes eles têm sido muito procurados, né? A galera tá querendo saber muito mais sobre eles, né? Sim, no Google, A Menina que Matou os Pais foi o filme em cartaz mais buscado no último mês no Brasil. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o avião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. E não só isso, as pessoas têm dúvida de onde assistir esses dois filmes e a gente tá aqui para responder, então, a Amazon Prime Video. Só que tem tanta dúvida em cima desse formato, porque é um formato muito diferente, né? São duas produções da mesma história com pontos de vista diferentes, que a gente, então, tem a primeira entrevista do Em Alta. Exatamente, a primeira entrevista do Em Alta com os roteiristas dos dois filmes, justamente para tentar entender quais foram os maiores desafios, se tem uma ordem certa para assistir ou não, enfim, vamos bater um papo com eles. Gente, deixa eu começar fazendo uma pergunta quase que óbvia, né? Porque é um formato muito diferente, né? Que a gente está falando dos formatos que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver filmes baseados em histórias reais. Nesse caso, vocês fizeram dois filmes baseados nos depoimentos dos acusados. Eu acho que é uma evolução do true crime, o true crime mais ficção. Eu acho que a gente está criando um novo espaço que não deixa de ser true crime, porque sim, é um crime real, sim, os depoimentos são reais, mas ele está contado no formato de ficção. É importante dizer que o caso Richthofen é um caso público, qualquer pessoa poderia escrever esses filmes, ou seja, a gente não precisou de autorização, não pagou ninguém para fazer isso. O caso é público, então qualquer pessoa que tem acesso aos autos poderia fazer. E aí a grande questão não é o que contar, mas como contar. A gente está falando hoje aqui no programa sobre true crime. A gente trouxe aqui alguns exemplos já de true crime. E aqui no Brasil, a gente quer cada vez mais produções brasileiras, claro, mas a gente está falando de um caso muito delicado, que deixou muita gente perturbada na época e ainda deixa. Então eu queria saber de vocês como vocês esperam, e a gente está aqui falando desses filmes, né, como dicas no programa, que esses filmes atinjam as pessoas. O que as pessoas têm que tirar dessas histórias? Eu acho que o principal que eu tenho no meu trabalho é justamente tirar as pessoas desse lugar confortável de ter certezas. Não temos certeza. Não existe uma verdade única, existe a percepção de cada um. E quem trabalha com casos reais, com muita dificuldade e tristeza, percebe isso. Longe de espetacularizar o crime ou dar manchete ou holofote para assassinos, os filmes, a meu ver, e o gênero true crime em geral, propõem uma ficção e uma cutucada no espectador. E se o espectador estiver disposto a isso, ligar e assistir. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, na verdade, qual é a ordem que vocês indicam pra gente assistir dos filmes? A minha ordem preferida para assistir é primeiro O Menino que Matou Meus Pais e depois A Menina que Matou os Pais. Mas, na verdade, há quem não ache. Mesmo no nosso grupo, entre produtor, diretor, atores, há quem ache que deve ser diferente. Então, fica à vontade. O importante mesmo é assistir os dois. Vocês conseguem ter uma noção, assim, coisa rápida, de como deve ter sido difícil, dona Mariana, você pensar em um filme e depois você ter que desmembrar em dois filmes diferentes? É muito complexa essa história. Eu gostei muito quando eles falaram sobre a gente tirar desse filme como sempre existem pontos de vista diferentes, Sim. sabe? Eu acho muito interessante. Acho que o entretenimento é isso, né? É a gente assistir uma coisa Exato. E aquele assunto, aquela reflexão passar da tela, né? Continuar Basicamente, depois. o que eles fizeram? Eles deram as duas versões e a gente que lute para acreditar no que a gente quiser. É né? isso.